YouTuber, né, gente? Mas eu sou professor e o show tem que continuar. Olá, boa tarde, meu nome é Hugo Braga. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco a respeito da terceira geração romântica no Brasil, o condoreirismo e a poesia social. Bom, o romantismo no Brasil foi um movimento literário, né, uma tendência estética que se consolidou em uma escola literária. A primeira grande escola literária brasileira, né, depois dos renascentistas, dos neoclássicos, vai ser a escola romântica. A gente tem 3 gerações com propostas e características bem definidas. A primeira geração vai ser conhecida como indianista. É aquela geração que vai exaltar as belezas da nossa natureza local, né, e propor um projeto de nação usando a figura do índio como aquela figura que deveria ser mais bem retratada, não é? Aquela que preservaria os valores que seriam os valores próprios dos brasileiros. A segunda geração ela já tem uma tendência mais introspectiva. Os jovens de São Paulo, nos seus círculos literários, né, vão se voltar para o interior de si mesmo e numa poesia de caráter mais pessimista, voltados para o amor, né, e a realização, na verdade, da não realização desses amores impossíveis, vão ser chamados de ultra-românticos. A nossa terceira geração ela vai mudar completamente o foco. Por quê? O Brasil passa por uma série de transformações no final do século XIX que vão exigir dos escritores de então um certo engajamento social, né, com relação à questão da escravidão. O Brasil, desde o início da sua colônia, havia importado, né, pessoas na condição de escravos, né, de serem escravizadas aos montes da África. Né? Estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas foram trazidas nessas viagens só para o Brasil. Então, nós temos aí acontecendo no momento o reinado de Dom Pedro II. Dom Pedro I, que havia feito a nossa independência em 1822, foi convocado pelas cortes portuguesas a voltar para sua terra natal em 1831. Então, durante um período em que Dom Pedro II ainda era menor de idade, a gente teve o período das regências aqui no Brasil. E, nesse período, estouraram uma série de revoltas, né? Na ausência de um poder forte, de um poder que se... eu posso dizer, de um poder que se estabelecesse de maneira organizada no Brasil, as revoltas de caráter republicano e também abolicionista tomaram todo o Brasil, né? A gente tem a revolta dos malês, em que um conjunto de escravos africanos de origem muçulmana chegaram a tomar a cidade de Salvador. Nós temos outra revolta baiana também chamada de Sabinada, né? dos sabinos. A revolta da cabanagem no Pará e da balaiada no Maranhão. 2 revoltas também organizadas por descendentes de escravos e de índios marginalizados que buscavam melhores condições de trabalho e de vida nessas regiões. E no Rio Grande do Sul, a Guerra dos Farrapos. Um F por um P aqui. Enfim, várias manifestações de revolta, né, episódios de guerra civil que aconteceram no Brasil nesse período conhecido como regências. Então, o que mais se contrastava, né, era como no mundo inteiro, a partir lá da Revolução Francesa, do final do século XVIII, da Revolução Americana, os ideais de se formarem repúblicas, em que as pessoas servissem à lei, estavam em contraste com a manutenção do sistema escravista. Como eu, filósofo, intelectual, que me digo progressista, alguém que está disposto a mudar a sociedade, né, continua a conviver com o sistema da escravidão sem que isso seja questionado. Então, geralmente os ideais republicanos e abolicionistas, eles andavam lado a lado, né? A ideia de se extinguir a escravidão e de se acabar com as monarquias, instituindo-se repúblicas. Mas era muito forte o poder econômico dos grandes produtores rurais brasileiros, os chamados latifundiários, né? A partir de 1850, principalmente no Sudeste, o café vai ter um peso econômico muito forte para a economia brasileira. Então, eles eram totalmente a favor da manutenção do sistema escravista, né? Então, por mais que houvesse pessoas que estivessem a lutar pelo fim da escravidão, isso só vai acontecer de maneira muito lenta. Os ingleses pressionavam o Brasil
para que se acabasse com o tráfico negreiro, e aí foram instituídas leis, né, que gradualmente vão modificando esse cenário. Mas, como a gente diz no ditado, eram propriamente leis para inglês ver. Né? A lei Eusébio de Queiroz, em tese, acabou com o tráfico negreiro, mas esse continuou acontecendo até o final do século XIX. A lei do ventre livre dizia que os escravos, né, que nascessem a partir daquela data seriam livres. Mas imagine você, uma escrava que dava à luz a um filho vivendo na fazenda de um senhor. Esse jovem só seria emancipado, só teria a sua liberdade a partir dos 21 anos, então que não se concretizaria de fato. A lei dos sexagenários vai dizer que os escravos a partir dos 60 anos, em 1885, trabalhando mais 3 anos como pagamento de indenização, seriam livres, mas a expectativa de vida média de um escravo no Brasil era 25 anos, era entre 19 e 25 anos. Quem chegava aos 60 anos para se tornar livre, né? E, finalmente, lá, depois da aprovação no Senado, a princesa Isabel vai promulgar, né, em 1888, a chamada Lei Áurea. Mas é só a formalização de um processo que já estava em curso, por assim dizer. O Ceará é um estado que sai na frente, né, com a sua abolição acontecendo lá em 1884, 4 anos antes, né, na figura principalmente do José Francisco Aparecido, se não me engano, o famoso Dragão do Mar. Esse personagem muito curioso da história cearense, que era um jangadeiro, né, um prático, um condutor de navios, que organizou uma série de revoltas que culminaram com a abolição pela Assembleia Cearense lá em 1884. Depois procuramos saber um pouco mais sobre a história dele. Então, a poesia brasileira vai clamar por essa liberdade, né? Na frase do poeta francês Victor Hugo, ele dizia: a arte de hoje não deve buscar apenas o belo, mas, sobretudo, o bem. Então, inspirados nas ideias de abolicionistas como Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, né? Esses que nasceram livres, mas, por exemplo, que chegaram a ser escravos, como, por exemplo, o caso de Luiz Gama, que foram também um poeta, escritor e advogado, né? Que militaram, todos eles militaram pela alforria dos negros, pelo processo de libertação das pessoas escravizadas. Vai se consolidando, então, esse caráter de uma escrita de uma sociedade engajada para o fim da escravidão. Então, se você vira esse termo engajado, isso quer dizer que a poesia agora ela deve se voltar para as questões sociais. O escritor participa dos debates, né, e se envolve nas questões políticas. Ele não está alheio, como estavam lá os idealistas da primeira geração, ou os subjetivistas lá da segunda geração. O poeta agora passa a fazer parte do debate, ele é centro do debate, a partir do momento que ele se coloca como um orador, né? Hoje em dia a gente tem nas praças acontecendo o que a gente chama de slam, em que os rimadores, né, vão lá para confrontar as suas rimas, colocar a sua poesia sendo feita. Isso também aconteceu aqui no final do século XIX. Os jovens que iam estudar, que se envolviam nessas discussões, em especial um autor que nós vamos falar dele no segundo bloco, Castro Alves, né, vão participar dos saraus, no intervalo dos teatros, nas sacadas dos jornais e nas praças públicas. Eles vão declamar suas poesias, né? Essas poesias normalmente com um caráter bastante forte, né? Exaltado, com a forma de chamar a atenção para essa questão. Um exemplo disso, por exemplo, está na nossa página 53, né? O canto quinto do Navio Negreiro do Castro Alves. Leio eu aqui dois trechos, só para a gente perceber essa questão da busca pelo bem e não só pelo belo na poesia condoreira. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. Ontem a serra leoa, a guerra a caça ao leão. O sono dormido à toa sob as tendas da amplidão.
Hoje o porão negro, fundo infecto, apertado e imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Né? O Castro Alves questiona esse Senhor Deus, né? Se é loucura, se é verdade, todo esse horror que se vê. Se antes os homens africanos viviam livres, né? Sobre a amplidão dos céus, a caçar, enfim, a viver como guerreiros livres, bravos, fortes, hoje eles se encontram nos porões dos navios negreiros, né, que traziam essas pessoas da África para cá. Então, o símbolo adotado por essa geração vai ser o condor, né? Se para Victor Hugo lá é a águia, o condor é uma espécie de falcão, né? Uma espécie de gavião andino que habita as montanhas da Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. E por ser uma ave grande, imponente e liberta, né? Vai ser a ave símbolo que vai ser escolhida por esses poetas. Então, daí o nome condoreirismo para essa nossa terceira geração. Vou apagar para falar mais algumas características da poesia, em especial da poesia de Castro Alves. Tudo bem? Bom, continuando então. Como era o objetivo desses poetas oradores, né? Convencer, chamar a atenção do público para essa enorme mazela social que era a escravidão que permanecia no Brasil, a oratória emocionada, uma linguagem voltada para a declamação, vai ser o que vai dominar, né, a produção poética desse momento. Então, os poemas vão serem feitos para serem declamados, não é mais aquela poesia do claustro, né, que eu escrevo no meu gabinete fechado, resguardado, para que o mundo não veja. Não, é uma poesia que é feita para ser ouvida, né, para ser sentida pelo público. Então, um recurso que vai ser usado é o uso intenso dos vocativos, dos chamamentos e das exclamações. As imagens exageradas, né, de gosto aí acentuado, a gente chama de hipérbole, né? As imagens hiperbólicas, todas vão ser muito usadas também, porque o objetivo dos poetas é causar um impacto no leitor, né, despertando nele essas emoções para o problema que está sendo vivenciado. Na página 55, nós temos aqui o início de Vozes da África, né? Em que esses recursos podem ser vistos claramente. Quando Castro Alves diz: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Então ele se dirige a Deus perguntando: ora, por que você não me responde? Por que você não me escuta? Né? Você está escondido aí nos céus, encoberto, oculto? Há 2000 anos, ele exagera, claro, ele não tem 2000 anos, o poeta, mas ele diz: há tanto tempo, né, nós gritamos diante dessa situação e esse grito é em vão, porque eu não consigo encontrar esse Deus. Então, essa linguagem vai estar marcada, como vocês devem ter visto, né, na leitura dos demais poemas que estão colocados aí nesse nosso capítulo. Bom, Castro Alves vai ser conhecido então como poeta dos escravos. Ele é um baiano, mestiço, que vai estudar direito em Pernambuco, se envolve com esses ideais republicanos e abolicionistas, né, e que vai dar a mudança no tom do romantismo de então. O sentimento da natureza, ele é substituído pelo sentimento de humanidade, né? O humano é mais importante do que a observação das paisagens pura e simplesmente. A ordem do coração, lá da segunda geração, né? O ideal subjetivo, não é o que importa. O importante agora é que nós pensemos e coloquemos isso, né, na nossa obra poética. Por exemplo, a gente pode ver né, na série de poemas que estão colocados aí, mas na página 56 a gente tem mais um trechinho lá do Navio Negreiro, o canto 4º, que a gente consegue ver essas imagens exageradas, né, o uso dessas exclamações, dos vocativos, como uma forma de chamar atenção para essa questão humanitária que deve sim ser colocada, que deve sim ser começada, né, na visão do poeta desde então. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar.
negras mulheres suspendendo às tetas magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão revala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Então, só nesse trecho dá para a gente perceber. Ele está descrevendo, né, o convés de um navio em que as pessoas estão sendo levadas, né, nessa travessia, os chamados navios negreiros, esses navios de tráfico de humanos, né, de então, em que se ouve o estalar do açoite, o tinir dos ferros, das correntes, né, que prendem os braços, as pernas dessas pessoas, as pessoas emagrecendo, né, as crianças chorando, as pessoas nuas, enfim. E segue, né, da mesma forma ali o que ele chama de orquestra, né? O plano, a sistemática de escravização, ela permanece, né? E a serpente, o chicote, né, continua a estar lá. Caio Velho não se importa, o chicote continua a estar lá e essa multidão faminta, né, cambaleia e permanece ali a sofrer os desmandos da escravidão. Bom, um outro ponto importante, e que é uma obra do Paz, que a gente deve prestar atenção, é o chamado Adeus de Teresa. A poesia da segunda geração tratava a mulher como uma figura virginal, etérea, distante e inalcançável, porque o amor dos jovens da segunda geração era um amor platônico. Castro Alves, além de dar essa mudança no tom da natureza, não é? E do pensamento, ele também vai mudar essa relação na poesia lírica como é vista a figura feminina. Então, na página 58 e 9, a gente tem aqui o Adeus de Teresa. Leio eu só para a gente perceber essa mudança aqui de padrão e aí finalizamos. O Adeus de Teresa. A primeira vez que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. Então, na primeira vez que eles se encontram, né, eles dançam e se amam já. Então, a mulher não é inalcançável. De cara, isso deve ser perceptível. E ela, corando, murmurou-me, adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa. E ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Então, ele coloca a cena, né, em que um cavaleiro se despede da moça a beijando. E ele diz, essa moça e esse cavaleiro somos nós, né? Sou eu e sou ela. Passaram-se tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio. Mas um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me adeus. Quando voltei, era o palácio em festa. E a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me adeus. Então ele descreve, né, várias vezes em que ele vai encontrar esse amor, vive com essa mulher, esse amor, e se despede dela. Mas quando ele volta para casa, né, e passa um tempo sem vê-la, quando ele chega de novo para reencontrar essa mulher, ele encontra lá um palácio em festa, com a voz dela e de homens preenchendo, né, de um outro homem preenchendo o azul dos céus. Então, ele entra e, surpreso, né, encontra essa mulher que não só se entrega aos prazeres carnais com ele, mas também com outro homem. Então, é uma mudança completa no padrão da forma como se vê a figura feminina, é uma mudança completa como se vê a questão da natureza e da humanidade e a relação, né, entre o sentimento e o pensamento. Isso foi um pouquinho da nossa terceira geração romântica, que é conhecida como condoreirismo. Posteriormente, a gente faz uma revisão
comparando as características das 3 gerações. Obrigado.